Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Giovana Laveso Floriano e eu estou no segundo ano do curso de licenciatura em Química da USP Ribeirão Preto. E hoje eu vou falar um pouco sobre química verde, especificamente sobre os bioplásticos. E bem, a química verde ela possui os seguintes objetivos. O primeiro é a redução de consumo de energia, a redução de dejetos, né, seriam os resíduos que são materiais que são descartados na natureza, a redução da toxicidade, que seriam a redução de produtos tóxicos, como, por exemplo, o uso de agrotóxicos. A redução do uso de fontes não renováveis, que são produtos que a gente pode utilizar uma vez só e eles são descartados porque eles não podem ser reaproveitados. A redução dos riscos de poluição ao meio ambiente. E, por último, a redução do uso da matéria-prima, por exemplo, no caso da madeira, né, que nós temos que cortar árvores e tudo isso gera desmatamento. Então, esses princípios a química verde busca seguir, né, são os objetivos principais para gerar sustentabilidade. E aqui eu separei uma frase que é do EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental lá dos Estados Unidos, e eu acho que essa frase resume bem o conceito de química verde, que é o uso da química para prevenir a poluição. Mais especificamente, é o planejamento de produtos e processos químicos que sejam saudáveis ao meio ambiente. E antes da gente entrar no assunto principal desse vídeo, que é o bioplástico, a gente precisa ressaltar algumas coisas, como por exemplo, o motivo do plástico em si ser tão nocivo para o meio ambiente. E aqui eu trouxe uma estimativa, né, um dado da ONU, que diz que aproximadamente 80% de todo o lixo marinho ele é composto por plástico e que se continuar dessa forma, né, no ano de 2050, a quantidade de plástico ela vai ultrapassar a quantidade de peixes. E se a gente for parar para pensar, 2050 não está tão longe, são 30 anos. E esse dado é muito impactante porque a gente pode ter mais plástico no mar do que peixe. E o plástico, a principal característica dele é que o plástico ele demora muito tempo para se decompor, aproximadamente 400 anos de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. E por que o plástico demora tanto tempo para se decompor? Porque o plástico ele é oriundo do petróleo, né? Ele vem a partir do petróleo. E as bactérias e os fungos que realizam, né, a decomposição, elas não têm enzimas para degradar esse tipo de substância. Então, na verdade, a natureza não sabe como se livrar do plástico, por isso que ele é tão nocivo assim para o meio ambiente. E bom, agora falando, né, finalmente sobre o bioplástico, a principal diferença do bioplástico para o plástico comum é que o bioplástico ele é feito de resinas biodegradáveis, derivadas de fontes renováveis de biomassa. Ou seja, ele é feito de matérias orgânicas, que se degradam bem mais rápido do que o plástico normal. Porque como eu tinha dito anteriormente, né, o plástico comum que a gente usa no nosso dia a dia, ele é derivado de petróleo. E como a gente já sabe, o petróleo ele é um dos principais fatores para o efeito estufa, né? Porque o petróleo ele gera esses gases que ficam na atmosfera que são muito nocivos para o nosso meio ambiente. Então, o uso do bioplástico ele não causa fortes danos ao meio ambiente. Então, ele é muito melhor para a gente usar no nosso dia a dia, né, e tudo mais, do que o plástico comum, que vai ser um grande poluente aí para o nosso planeta. E agora a gente vai observar como que faz para produzir um bioplástico de uma maneira bem simples. Então, aqui no vídeo a gente vai observar ela colocando água, né, num becker. E ela vai colocar essa água para aquecer e colocar amido de milho e vinagre nessa mistura. Ela vai aquecer mais ou menos até a temperatura de 70 graus, em constante agitação. E depois de um tempo a gente pode observar a formação dessa textura, né? Mais ou menos como se fosse uma geleia, uma textura mais densa. Depois a glicerina é adicionada à mistura, em constante agitação também. E aí depois que forma, né, essa textura mais ou menos como está sendo mostrada no vídeo,
O bioplástico ele vai ser levado para secagem dentro de uma estufa mais ou menos por 6 horas, até ficar desta forma. Explicando um pouco, né, do conceito do vídeo anterior, o amido ele é um polímero natural, ou seja, uma macromolécula formada pela união de dois polissacarídeos, a amilose e a amilopectina. São essas moléculas que estão aparecendo aí. A amilopectina ela possui muitas ramificações, o que dificulta a interação das moléculas para formar o plástico. Então, quando a gente adiciona o vinagre que contém, né, ácido acético, esse ácido vai reagir com a amilopectina, que por sua vez, né, vai quebrar a ramificação e transformá-las parcialmente em amilose, né? Que a amilose é a molécula linear do amido, que vai dar toda a característica do plástico. E a glicerina também é adicionada à mistura porque ela vai funcionar como um lubrificante, que torna o plástico maleável e elástico, que querendo ou não é uma das principais características do plástico comum. Ou seja, a interação entre a glicerina e o amido de milho com o ácido acético, né, o vinagre, ela vai ser um agente plastificante, que faz com que o plástico, esse bioplástico, né, ele possa ser esticado e moldado da maneira que for necessária. Então, para a gente finalizar o vídeo, a gente pode concluir que o bioplástico ele é uma ótima alternativa para o plástico comum, pois além dele possuir um baixo custo de produção, ele vai se degradar em semanas, meses e no máximo anos. Aqui a gente tem alguns objetos, né? Que o primeiro aqui é um copo feito de mandioca, no caso ele veio do amido da mandioca. E aqui a gente tem uma sacola que além de bioplástica, ela é compostável, então ela vai ser ótima para o solo. Sendo assim, a gente pode concluir que o bioplástico ele cumpre os objetivos da química verde e ele é uma ótima alternativa para a substituição do plástico. Aqui a gente tem as referências do vídeo, né, das fontes que foram utilizadas para a montagem. Aqui por último a gente tem o vídeo completo do experimento. E é isso, obrigada pela atenção. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma feira de profissões. Meu nome é Tamires e atualmente eu sou graduanda em licenciatura em Química pela Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto, e sou bolsista na empresa Centro de Ensino Integrado de Químico, que vocês conhecem como SEIC. Nessa apresentação eu vou falar então um pouco sobre a produção de queijo caseiro e mostrar como vocês podem fazer aí na casa de vocês. Então vamos lá! Bom, antes de sabermos como este alimento é fabricado, vamos conhecer um pouco do contexto histórico desse alimento e da sua composição também, né? Bom, a produção de queijo, ela então começou há muito tempo atrás e há registros nas tumbas das pirâmides que os egípcios já fabricavam queijo naquela época. Sendo assim, há relatos de consumo de leite solidificado, datando de 7.000 anos antes de Cristo, e achados arqueológicos que revelam a existência de queijos feitos a partir de leite de vaca e de cabra há 6.000 anos antes de Cristo. Bom, essa técnica ela foi começada então no Antigo Egito e ela foi se aprimorando até então chegar na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, os gregos eles acreditavam numa lenda que dizia que um nômade árabe que andava pelo deserto com um cantil feito de estômago seco de carneiro, que guardava um pouco de leite, este endureceu-se. E aí que veio mais ou menos a ideia do queijo, né? Bom, a técnica então foi se aprimorando por vários povos, até então chegar no antigo Império Romano, no qual essa técnica ela foi aprimorada e o processo de maturação, que é um dos processos mais importantes da fabricação do queijo, foi aplicado. No antigo Império Romano, tanto os nobres como os soldados eles se alimentavam então do queijo. Até então a gente chegar na Idade Média, que foi um marco da fabricação, onde este era fabricado por trapistas e até monges cristãos.
Porém, no período do renascentista, esse alimento não era bom, não era visto com bons olhos, porque se acreditava-se que ele não era muito nutritivo. Até que os anos foram se passando, as formas como esse alimento eram feitas foram se aprimorando e na França começaram a existir então os primeiros comitês, os primeiros estabelecimentos que produziam o queijo em massa para venda. Isso foi em cerca de 1267. Até então, muitos anos depois, chegar no nosso Brasil, onde o estado de Minas Gerais é considerado o estado do país que mais produz queijo, cerca de 200 toneladas por ano. Bom, a composição química do queijo é feita basicamente de proteínas, lipídios, carboidratos, sais minerais, cálcio, fósforo e vitaminas, como A e B principalmente. Bom, agora que a gente já conhece um pouco do queijo, vamos saber então como ele é fabricado, né? Bom, o queijo ele pode ser fabricado a partir do leite de vários tipos de animais. E o seu processo de fabricação é dividido em etapas muito simples, na qual a primeira etapa é a etapa de coagulação, no qual é adicionado um coagulante para o leite formar esses coágulos e se concentrar mais. Após a coagulação, vem o processo de eliminação do soro, para o queijo eliminar o soro do coagulante e também eliminar a sua umidade. Após isso, o queijo é informado para então eliminar ainda mais o soro e ter certeza que o nosso queijo vai ficar bem sequinho, para posteriormente passar por um processo chamado cura ou maturação. E então chegar na nossa mesa, né, gente? Bom, existem vários tipos de queijo e vocês devem estar se perguntando: mas só tem queijo com leite de origem animal? Não, gente, vocês podem fazer queijos veganos na casa de vocês, utilizando agar-agar como base e também utilizando outras matérias-primas, como castanha de caju, etc. e tal. Vocês podem fazer queijo de batata. Aqui eu deixei um videozinho no YouTube que é muito curtinho, ensinando como faz um vídeo vegano, um queijo vegano. E aqui um site que mostra várias receitas de queijos veganos. Bom, então vamos para os ingredientes do nosso queijo. 2 litros de leite, 6 colheres de vinagre e 1 colher de sobremesa de sal. Bom, então a gente tem os ingredientes, a gente primeiramente coloca o leite para ferver. Depois que o leite ferve, a gente adiciona então o nosso vinagre e mexe bem para ele então se coagular. Posteriormente, quando o nosso queijo vai formando os coágulos, então a gente adiciona o sal. A gente dá uma mexida então e deixa descansando por 10 minutos. Depois de 10 minutos, a gente vai ver que ele vai estar com essa aparência aqui. Então a gente vai colocar no recipiente, numa bacia com um guardanapo, para espremer o soro e posteriormente no recipiente para a gente tirar mais o soro ainda e para a gente formar uma forma, né? A gente enformar ele. Depois que o nosso queijo estiver bem sequinho, a gente então pode desenformá-lo e aí está pronto para consumo. Então é muito simples, é uma receita muito simples mesmo, que todo mundo pode fazer aí na sua casa. Bom, vamos explicar então a química por trás da produção do queijo,
porque tem química sim por trás da produção do nosso queijinho. Bom, primeiramente tem o processo de acidificação. O processo de acidificação é quando a gente adiciona o vinagre ou é comum utilizar o ácido lático também. Nesse processo de acidificação, o pH tem que estar em torno de 5. E ele é um processo muito importante para diminuir, então, o crescimento de bactérias patogênicas que podem fazer mal para a gente. Também temos a atividade do coagulante. O coagulante é muito importante na produção do queijo, porque ele solubiliza o fosfato de cálcio, né, um dos minerais presentes no queijo, e isso faz com que afeta principalmente a textura do queijo, a composição e a atividade enzimática durante a maturação. Bom, também temos o processo de enformagem, que é um processo mais físico do que químico, e nesse processo a gente então reduz a quantidade de soro do queijo para ele ficar mais homogêneo e mais sequinho. E, posteriormente, está pronto para o nosso processo de salga, que é o processo de maturação ou cura. Nesse processo de salga, o sal ele vai ter um papel fundamental no aroma, no sabor do queijo, no controle microbiológico, além daquela formação daquela casca amarela que a gente vê por cima do queijo. Então é isso, pessoal. A equipe SEI agradece a sua visita virtual. Muito obrigada pela atenção e espero que vocês tenham gostado então dessa apresentação de como faz um queijinho caseiro. Muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou trazendo aqui outro experimento super legal também, que agora remete na química forense, que eu acho que muita gente conhece, muita gente adora essa parte da química. Eu particularmente adoro. E eu trouxe aqui um experimento de impressão digital, que a gente, no nosso dia a dia, principalmente nas séries, a gente consegue observar muito da química forense. Uma série muito famosa, né, que tem muito de química forense, é a CSI, que eu acho que muita gente já assistiu, hein? Bom, mas antes de começar o experimento, a gente tem que entender o que é uma impressão digital. Impressão digital é o desenho formado pelas papilas, as elevações da pele, presentes nas polpas dos dedos das mãos, deixada em uma superfície lisa. Então, a gente, tendo a impressão digital, a gente consegue fazer muitas coisas. Uma delas é solucionar crimes. Por exemplo, numa cena de crime, a gente descobrir que tem uma digital lá, e a gente consegue depois identificar de quem foi aquela digital, quem foi a pessoa que estava ali, que passou por ali. Ou também, se você quer descobrir quem é, quem é a pessoa que está mexendo no seu quarto, nas suas coisas, você consegue através da impressão digital. Para você experimentar quais são os materiais que a gente vai utilizar. Iremos utilizar o iodo, que nada mais é do que um sólido negro lustroso com um leve brilho metálico, como mostrado na imagem. Também vamos utilizar o Erlenmeyer, tela de amianto, suporte para essa tela, vela lamparina para a gente fazer o aquecimento, um papel sulfite cortado, prendedor e um vidro de relógio. Bom, começando o experimento. A primeira coisa que a gente tem que fazer vai ser recortar o nosso papel sulfite, com um tamanho assim do nosso dedo um pouquinho mais largo que o nosso dedo, e a gente vai colocar o nosso dedo nesse papel, como mostrado aqui no vídeo que eu vou mostrar. Depois, a gente vai colocar os cristais de iodo no Erlenmeyer, acender a vela e fazer o aquecimento. E aí vai acontecer a sublimação do iodo, que é quando ele passa do seu estado sólido para o estado gasoso já direto, nem passa por líquido. E aí vai começar a sair esse gás violeta, cor violeta, que é o do iodo. E aí a gente vai colocar o nosso papelzinho, juntamente com o prendedor com auxílio, colocar dentro do Erlenmeyer. E em alguns segundos já vai ter a nossa impressão digital. Vou mostrar para vocês. E temos a nossa revelação digital. Mas vamos agora entender o que aconteceu, né? Bom, primeiramente, as nossas mãos, nossos dedos,
eles têm gordura. Mas por que a gente tem gordura? Como é que a gente produz gordura no nosso dedo? Bom, esse óleo que a gente tem nos nossos dedos, ele provém da glândula sebácea, que é uma glândula exócrina, ou seja, a secreção ela acontece na superfície da pele e não diretamente na corrente sanguínea. E essa glândula, ela produz uma substância chamada sebo, que ela é rica em gordura, rica em lipídios, tais como os triglicerídeos, os ácidos graxos e colesterol, certo? Então, quando a gente rela no papel, a gente deixa o quê? Esse óleo. Posteriormente, esse óleo vai reagir com o iodo, que eu vou explicar no próximo slide. Bom, e a gordura, que são os lipídios, eles têm uma cadeia formada por carbono e hidrogênio de cadeia insaturada, certo? E bom, o que acontece, primeiro vai acontecer a reação de sublimação, que é a reação de o iodo vai do seu estado sólido para o gasoso, como observar na imagem aí que eu trouxe para vocês, onde gás roxo é o iodo. E também vai acontecer, a reação de adição que acontece é quando a gente coloca o nosso papel branquinho, já relado o dedo, dentro desse early make que vai ter o nosso iodo em estado gasoso. E aí acontece a reação de adição, que é quando a cadeia desse óleo que está na nossa mão vai quebrar, a ligação dupla vai quebrar, e aí no lugar dessa ligação dupla vai sobrar uma. E aí é onde que o iodo ele vai se ligar. Então, aconteceu uma reação de adição. Bom, esse foi o experimento. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tudo bem? O meu nome é Douglas, eu tenho 23 anos, eu estou no último ano do curso de licenciatura em Química da USP Ribeirão. Bom, eu vou falar para vocês de um projeto chamado Ensino de Ciências Inclusivo, o SEI que vai às escolas. Mas antes disso, eu queria conversar com vocês sobre... Você sabe que projeto licenciando em Química pode participar? Porque, por exemplo, você entra no curso de licenciatura em Química e dentro desse curso você vai ter toda uma base, tanto teórica da química, quanto pedagógica, quanto de metodologias, para você ser um bom profissional, ou seja, um bom professor. Entretanto, durante a sua estadia no curso, que é um curso de 5 anos, você pode fazer parte de diversos projetos de extensão, os quais esses projetos irão ajudar você na sua formação como profissional e como pessoa também, porque você vai poder fazer coisas que você não faria talvez dentro do curso. Então você pode participar de diversos projetos de extensão em diversos locais diferentes. Então, por exemplo, você pode trabalhar dentro de laboratórios, realizando pesquisa de química aplicada, ou você também pode trabalhar em projetos de extensão dentro de escolas, como por exemplo o PIBID, onde você vai até as escolas e trabalha junto com os professores da referente matéria a qual você estuda e trabalha também junto com os alunos, ou você também pode fazer projetos de extensão dentro da própria faculdade. Um exemplo de um lugar que você pode fazer isso na Faculdade de Química de Ribeirão Preto é dentro do SEIC, que é o Centro de Ensino Integrado em Química, que é um centro que tenta promover divulgação científica para Ribeirão Preto e região. Bom, dentro do SEIC existem diversos projetos diferentes. Eu já fiz parte de 2 projetos dentro do SEIC, um qual eu estou agora, que eu irei falar para vocês, e o outro chamado Departamento de Química de Portas Abertas, que apresentava o departamento para as escolas que eu falei de Ribeirão Preto e região. Bom, então, é muito importante para você participar de projetos de extensão, porque assim você pode, como eu já disse, aumentar seu leque de experiências, conhecer novas pessoas e realizar novas atividades. Então, o que é esse projeto, né? O que é o ensino de ciência inclusivo vai à escola? Bom, esse projeto ele tentou trazer para dentro da química, como experiência para os bolsistas, a parte da inclusão, que é uma parte que é um pouco trabalhada no curso, então a gente tentou trazer para essa experiência para os bolsistas, inclusive eu, de como trabalhar isso com os alunos. Porque você que pretende ser professor, fazer essa carreira, você vai se deparar com alunos sim que possuem deficiência dentro da sua sala de aula. E você vai perceber que não só esse aluno aprende de maneira diferente, mas todos os seus alunos, os típicos e os atípicos. Então, você vai ter que pensar em método diferente de ensinar esse aluno, pois cada ser humano funciona e aprende de um modo diferente. Bom, então o que esse projeto ele é pautado? Ele é pautado, eu coloquei aqui 5 pontos, né? Inclusão, adaptação, metodologias, ensino e empatia. A inclusão, existe um leque de coisas que podem ser trabalhadas dentro dela. Uma delas é a adaptação, ou seja, só adaptar não é incluir. Você precisa de metodologias para conseguir trabalhar disso. Isso é aplicado dentro do ensino e você também precisa de empatia para você entender, né, a pessoa com qual você vai estar trabalhando
e poder trabalhar com ela. Isso numa profissão de professor com qualquer tipo de aluno. Então, como que funcionou esse projeto? Bom, esse projeto ele funcionou em duas grandes etapas. A primeira, começando lá no meio de 2017, onde a gente teve uma turma de alunos, que tinham alunos com ou sem deficiência, que iam até o Centro de Ensino Integrado em Química, ou seja, o CEIQ, na USP, e lá a gente dava aulas para eles, aulas de ciências, onde eles escolhiam um tema que eles queriam aprender. Então, nessa primeira parte, nós bolsistas aprendemos muito. A gente aprendeu que a gente não podia trabalhar com todos os alunos iguais, nós não podíamos fazer as avaliações que nós estávamos acostumados a fazer, que foi o método que nós fomos ensinados durante todo o nosso percurso escolar. Então, a gente aprendeu muito e com isso o projeto ele se transformou em outro projeto. Porque a gente deixou de trazer as crianças para dentro do SEIC e a gente começou a atuar nas escolas, ou seja, trabalhando junto com a coordenação, com os professores e com os alunos. Então, desde o mês de 2018 até agora, o projeto ele atua dentro das escolas, em todos os âmbitos, de adaptação, de inclusão, de metodologias. Então, tentando trabalhar diretamente com o professor e diretamente com a sala desses alunos dentro da escola. E todo esse trabalho ele traz uma formação social, uma formação pedagógica para nós bolsistas e licenciados em Química muito importante para sermos professores, para sermos pessoas diferentes. Esse projeto ele também tem uma transformação social muito importante, porque a gente vai estar trabalhando com esses alunos e esses alunos vão estar vendo que é possível sim a parte da inclusão, é possível sim eles aprenderem. Nós também estamos trabalhando com os professores, então nós também ajudamos os professores, eles ajudam a gente nessa parte de ter que aprender mais, estar sempre buscando, né, uma formação continuada, porque sempre os alunos eles vão estar mudando de perfil. Então nós temos que nos adequar a esse perfil desses alunos, correto? Bom, dentro desse projeto também, eu e outros bolsistas tivemos outras oportunidades muito legais. A gente teve uma oportunidade de escrever um livro chamado Mais Especial por um Ensino de Ciências Inclusivo e Transformador, que mostrava todas as nossas vivências, nossas experiências, junto com diversos outros profissionais da saúde, como psicopedagoga, terapeuta ocupacional, professor e entre outros. E a gente também participou de várias reuniões, por exemplo, na Secretaria de Ensino, com outros professores, onde a gente podia entender a vivência desses professores dentro da escola e já ter um vislumbre de como seria a nossa profissão e como a gente poderia fazer de maneira diferente, fazer de maneira igual. Então é muito importante mesmo esse projeto de intenção para a sua formação. Nós também fazíamos reuniões formativas que ensinavam tanto a gente quanto os outros professores. Bom, então, como vocês podem ver, esse é um projeto muito legal e muito importante. Ele existe dentro do Departamento de Química da USP Ribeirão. E não só ele, como todos os outros projetos do SEIC, como todos os outros projetos de qualquer centro dentro de cursos e dentro da Química, que possam levar você a ser um profissional melhor e uma pessoa melhor. Então, sempre procurem, quando vocês passarem no vestibular, quererem uma profissão, projetos de extensão, porque eles vão te ajudar muito a ser, como eu já falei, um profissional melhor, uma pessoa melhor. Você vai conseguir entender mais a sua profissão, vai conseguir ver como as pessoas trabalham e vai ter experiência para o seu futuro currículo como profissional. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês, então tenham um bom dia e um prazer.